Existe um segredo espiritual que a maioria dos cristãos desconhece, algo que pode estar impedindo que as bênçãos de Deus fluam livremente em suas vidas. Um ensinamento profundo que poucos padres ousam revelar do púlpito, mas que Frei Damião, em sua sabedoria celestial, deixou como herança para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Trata-se de 3 palavras específicas que jamais devem ser pronunciadas no domingo, o dia consagrado ao Senhor, pois elas não apenas bloqueiam as bênçãos divinas, como também ofendem o sagrado de forma que muitos nem imaginam. O domingo não é apenas mais um dia da semana, é o dia da ressurreição, o dia em que Cristo venceu a morte e abriu para a humanidade as portas da vida eterna. É o dia em que o próprio Deus descansa e contempla sua criação com amor. Por isso, desde os primeiros cristãos, o domingo foi separado como dia santo, dia de adoração, dia de gratidão. Mas poucos compreendem que a santidade deste dia vai muito além de ir à missa ou rezar algumas orações. A santidade do domingo se manifesta também através das palavras que escolhemos pronunciar, pois cada palavra carrega uma força espiritual capaz de atrair bênçãos ou afastá-las definitivamente. Frei Damião, aquele homem santo que dedicou sua vida inteira à evangelização e à conversão de almas, costumava ensinar que as palavras são como sementes plantadas no reino espiritual. Quando pronunciamos uma palavra no domingo, ela não desaparece no ar, como muitos pensam. Ela ecoa nos céus, chega aos ouvidos de Deus e dos anjos e retorna para nós multiplicada. Se a palavra é de gratidão, ela volta como bênção. Se a palavra é de fé, ela volta como milagre. Mas se a palavra é de murmuração, maldição ou desânimo, ela volta como obstáculo, como bloqueio, como impedimento para que a graça divina haja em nossa vida. A primeira palavra que jamais deve ser pronunciada no domingo é a palavra de reclamação e murmuração. Quantas pessoas acordam no domingo e a primeira coisa que fazem é reclamar do tempo, da vida, das circunstâncias, dos outros, de Deus? Reclamam que o dia está muito quente ou muito frio, que não tem dinheiro, que a vida está difícil, que nada dá certo. Essas pessoas não percebem que estão literalmente fechando as portas do céu sobre suas cabeças. Quando alguém reclama no domingo, está dizendo para Deus que ele não é suficiente, que sua providência falha, que seus planos não prestam. É como se estivesse devolvendo para o Criador todos os presentes que ele preparou cuidadosamente para aquele dia. Frei Damião contava a história de uma mulher que todos os domingos acordava reclamando. Reclamava da igreja que era longe, do padre que falava demais, dos fiéis que cantavam mal, do calor que fazia durante a missa. Durante anos, essa mulher viveu na mesma situação financeira, os mesmos problemas se repetiam, as mesmas dificuldades voltavam sempre. Um dia, depois de ouvir uma pregação sobre o poder das palavras, ela decidiu mudar. No domingo seguinte acordou e disse: "Obrigada, Senhor, por mais um domingo para te adorar. Obrigada pela igreja que posso frequentar, pelo padre que se dedica a nos ensinar, pelos irmãos que cantam para te louvar." Em poucos meses, sua vida começou a se transformar de forma inexplicável. Oportunidades apareceram, relacionamentos se restauraram, a saúde melhorou. Ela havia desbloqueado as bênçãos que estavam represadas por anos de murmuração dominical. A reclamação no domingo é como um veneno espiritual que contamina todo o dia. Quando uma pessoa reclama pela manhã, ela programa sua alma para enxergar apenas o negativo ao longo de todo o dia. Seus olhos se fecham para os milagres pequenos que Deus prepara a cada momento. Seus ouvidos se ensurdecem para a voz divina que tenta orientá-la. Seu coração se endurece para receber as bênçãos que descem do alto. Além disso, a reclamação dominical é contagiosa. Uma pessoa que reclama influencia outras a reclamarem também,
criando uma atmosfera de negatividade que afasta a presença de Deus do ambiente. A segunda palavra que bloqueia as bênçãos dominicais é a palavra de maldição e julgamento contra o próximo. O domingo deveria ser o dia do perdão, da compaixão, da misericórdia, mas quantas pessoas passam este dia santo falando mal dos outros, julgando, condenando, amaldiçoando? Falam mal do vizinho, da cunhada, do patrão, do governo, da sociedade. Pronunciam palavras de ódio, de revolta, de vingança. Essas pessoas não sabem que cada palavra de julgamento pronunciada no domingo volta multiplicada contra elas mesmas. Frei Damião ensinava que quando julgamos alguém no domingo, estamos assumindo o lugar de Deus, estamos nos colocando como juízes supremos da vida alheia, e Deus não compartilha sua autoridade com ninguém. Por isso, quem julga no domingo acaba sendo julgado com a mesma medida, quem amaldiçoa acaba sendo amaldiçoado, quem condena acaba sendo condenado. É uma lei espiritual imutável que funciona de forma automática, independente da vontade humana. Existe um caso impressionante que Frei Damião costumava relatar em suas missões. Um homem que todos os domingos, depois da missa, se reunia com os amigos para falar mal de todas as pessoas da comunidade. Criticavam o comportamento de uns, a aparência de outros, a situação financeira de alguns, os erros e defeitos de todos. Este homem vivia uma vida de constantes conflitos, brigas, processos judiciais e inimizades. Sua família estava sempre envolvida em confusões, seus negócios não prosperavam, sua saúde estava sempre abalada. Um dia um missionário lhe disse: "Meu irmão, experimente passar um domingo inteiro sem falar mal de ninguém. Pelo contrário, fale bem das pessoas, abençoe-as, ore por elas." O homem achou a ideia ridícula, mas decidiu tentar. No primeiro domingo foi muito difícil controlar a língua, mas ele conseguiu. No segundo domingo, já estava mais fácil. No terceiro domingo, ele estava realmente abençoando as pessoas com sinceridade. Em poucos meses, sua vida mudou completamente. Os conflitos cessaram, os negócios prosperaram, a saúde se restaurou, a família se uniu. Ele havia descoberto que as palavras de julgamento estavam atraindo julgamento para sua vida, e as palavras de bênção começaram a atrair bênçãos. O julgamento dominical é particularmente perigoso porque acontece justamente no dia em que deveríamos estar mais próximos de Deus, mais cheios de seu amor e misericórdia. Quando julgamos no domingo, estamos desperdiçando a oportunidade de receber e transmitir a graça divina. Estamos transformando o dia da ressurreição em dia de morte espiritual, o dia da luz em dia de trevas, o dia da paz em dia de conflito. A terceira palavra que jamais deve ser pronunciada no domingo é a palavra de desânimo e incredulidade diante da vida. O domingo deveria ser o dia da esperança renovada, da fé fortalecida, da confiança em Deus restaurada. Mas quantas pessoas passam este dia santo se lamentando, se desesperando, declarando que nada vai dar certo, que Deus não as ama, que a vida não tem jeito, que os sonhos são impossíveis. Essas palavras de desânimo são como fechaduras que trancam as portas por onde os milagres entrariam. Frei Damião sempre dizia que a incredulidade é o pecado que mais entristece o coração de Deus, porque é o pecado que nega seu poder, sua bondade, seu amor. Quando alguém declara no domingo que sua situação não tem solução, está limitando o poder infinito de Deus. Quando alguém diz que perdeu a esperança, está desprezando o sacrifício de Cristo na cruz. Quando alguém afirma que Deus não se importa com sua vida, está chamando o Pai Celestial de mentiroso. Havia uma mulher que Frei Damião conheceu durante uma de suas missões. Ela era viúva, tinha vários filhos pequenos, passava muitas dificuldades financeiras. Todos os domingos, depois da missa, ela se lamentava com as outras mulheres.
Minha situação não tem jeito, Deus se esqueceu de mim, meus filhos vão passar fome, não há esperança para minha vida. Durante anos ela repetiu essas palavras, e sua situação permanecia sempre igual, ou pior. Um domingo, Frei Damião a chamou para conversar e disse: Minha filha, você está amarrando as mãos de Deus com suas palavras de desânimo. Ele quer te abençoar, mas sua incredulidade está impedindo. A partir de hoje, mesmo que não sinta, declare no domingo: Deus está cuidando de mim, Ele tem planos bons para minha vida, meus filhos serão prósperos, há esperança em meu futuro. A mulher começou a fazer isso, mesmo sem acreditar completamente no que dizia. Mas as palavras têm poder próprio. Em poucos meses, oportunidades de trabalho apareceram. Pessoas começaram a ajudá-la de forma inesperada. A situação se transformou completamente. Ela havia aprendido que as palavras de fé atraem milagres, mesmo quando pronunciadas sem sentimento. As palavras de desânimo dominical são como decretos que estabelecem a derrota antes mesmo da batalha começar. São como sentenças que condenam a pessoa a viver sempre nas mesmas circunstâncias, nunca experimentando o poder transformador de Deus. Quando alguém declara desânimo no domingo, está programando a semana inteira para o fracasso, está fechando portas que Deus quer abrir, está recusando bênçãos que já estão preparadas. Frei Damião ensinava que o domingo é como um portal espiritual que se abre entre o céu e a terra. Durante este dia, as bênçãos fluem com mais intensidade, os anjos estão mais próximos, Deus está mais atento às nossas necessidades. Mas este portal pode ser bloqueado pelas palavras erradas, pode ser fechado pela nossa própria boca. Por isso, é fundamental vigiar cada palavra que pronunciamos neste dia santo. Muitas pessoas se perguntam por que suas vidas não mudam, por que as bênçãos não chegam, por que os milagres não acontecem. A resposta pode estar nas palavras que elas pronunciam todos os domingos, sem perceber o poder devastador que elas carregam. Frei Damião costumava dizer que algumas pessoas oram durante a semana inteira pedindo bênçãos, mas no domingo desfazem tudo com suas próprias palavras. É como se construíssem uma casa durante 6 dias e no 7º dia a demolissem com a própria boca. A força espiritual das palavras é algo que a ciência moderna está começando a descobrir, mas que os santos sempre souberam. Cada palavra que pronunciamos carrega uma vibração, uma energia, uma força criativa ou destrutiva. No domingo, essa força é multiplicada, porque estamos em sintonia direta com Deus. É como se nossas palavras fossem amplificadas pelo próprio poder divino. Por isso, palavras de fé pronunciadas no domingo geram milagres extraordinários, mas palavras negativas geram bloqueios igualmente extraordinários. Frei Damião relatava o caso de 2 irmãs que viviam na mesma casa, tinham as mesmas oportunidades, frequentavam a mesma igreja. Uma delas prosperava em tudo que fazia, a outra vivia sempre em dificuldades. A diferença entre elas era simples. Uma abençoava o domingo com palavras de gratidão e fé. A outra contaminava o domingo com reclamações, julgamentos e desânimo. As palavras dominicais de cada uma estavam determinando o destino de suas vidas. Para compreender melhor como essas 3 palavras bloqueiam as bênçãos, é preciso entender que o domingo tem uma atmosfera espiritual diferente dos outros dias. É o dia em que os céus se abrem com mais facilidade, é o dia em que Deus derrama suas graças de forma especial sobre a humanidade. Mas essa atmosfera sagrada pode ser perturbada pelas palavras erradas. É como uma sinfonia celestial que pode ser desafinada por notas discordantes. Quando alguém reclama no domingo, está introduzindo uma nota de ingratidão na sinfonia da adoração. Está dizendo para o Criador que seus presentes não são bons o suficiente, que sua providência é falha, que seus cuidados são insuficientes.
Essa atitude de ingratidão fecha o coração da pessoa para receber novas bênçãos. Deus não força suas dádivas sobre ninguém. Ele respeita nossa liberdade de aceitar ou rejeitar seu amor. Quando reclamamos no domingo, estamos rejeitando seu amor de forma pública e solene. A reclamação dominical também contamina o ambiente familiar e social. Uma pessoa que acorda reclamando no domingo influencia toda a família a entrar no mesmo espírito. As crianças aprendem que o domingo é dia de reclamar. Os cônjuges se contagiam com a negatividade, os amigos são influenciados pelo pessimismo. Dessa forma, uma única pessoa pode bloquear as bênçãos, não apenas para si mesma, mas para todos ao seu redor. Frei Damião conheceu uma família que vivia em constantes dificuldades financeiras. Todos os domingos, durante o almoço, eles reclamavam de tudo. Da comida que não estava boa o suficiente, do dinheiro que faltava, dos problemas que não se resolviam, das pessoas que os decepcionavam. O patriarca da família era o que mais reclamava, e todos os outros seguiam seu exemplo. Durante anos, eles viveram na mesma situação precária, sempre esperando uma mudança que nunca chegava. Um dia, depois de ouvir uma pregação sobre o poder das palavras, o patriarca decidiu mudar. No domingo seguinte, em vez de reclamar da comida, ele agradeceu a Deus por ter o que comer. Em vez de reclamar das dificuldades, ele declarou que Deus era fiel e que as coisas iriam melhorar. A princípio, a família estranhou a mudança, mas aos poucos, todos começaram a seguir o novo exemplo. Em poucos meses, as oportunidades começaram a aparecer. A situação financeira melhorou, a harmonia familiar se restaurou. Eles haviam descoberto que as palavras de reclamação dominical estavam mantendo-os presos na pobreza, e as palavras de gratidão os libertaram para a prosperidade. Quando alguém julga ou amaldiçoa o próximo no domingo, está poluindo a atmosfera sagrada deste dia santo. Está trazendo para o dia da ressurreição o espírito de morte, para o dia do amor o espírito de ódio, para o dia da paz o espírito de conflito. Essas palavras de julgamento não apenas ofendem a Deus, mas também atraem julgamento sobre quem as pronuncia. É uma lei espiritual que funciona automaticamente. Quem julga será julgado, quem condena será condenado, quem amaldiçoa será amaldiçoado. Frei Damião contava a história de um comerciante que todos os domingos se reunia com outros comerciantes para falar mal da concorrência. Eles criticavam os métodos dos concorrentes, duvidavam da honestidade dos outros, desejavam o fracasso dos negócios alheios. Este comerciante vivia em constantes batalhas judiciais. Seus negócios eram sempre atacados pela concorrência. Sua reputação estava sempre sendo questionada. Um dia, um amigo lhe disse: "Você já percebeu que tudo que você fala dos outros no domingo acaba acontecendo com você durante a semana?" O comerciante ficou impressionado ao perceber que era verdade. Decidiu mudar de atitude. No domingo seguinte, em vez de criticar os concorrentes, ele os abençoou. Em vez de desejar o fracasso alheio, ele desejou prosperidade para todos. Em vez de duvidar da honestidade alheia, ele declarou que havia pessoas íntegras no mercado. Sua vida mudou radicalmente. Os conflitos cessaram, os negócios prosperaram, sua reputação se fortaleceu. Ele havia aprendido que as palavras de bênção dominical atraem bênçãos e as palavras de maldição atraem maldições. O julgamento dominical é particularmente perigoso, porque acontece no dia em que deveríamos estar mais cheios do Espírito de Cristo. Jesus nunca julgou nem condenou ninguém. Pelo contrário, ele sempre perdoou, sempre mostrou misericórdia, sempre deu uma nova oportunidade. Quando julgamos no domingo, estamos agindo de forma completamente oposta ao espírito cristão. Estamos nos colocando acima de Deus, assumindo uma autoridade que não nos pertence.
As palavras de desânimo e incredulidade pronunciadas no domingo são como decretos que estabelecem a derrota antes mesmo da batalha começar. São como sentenças que condenam a pessoa a viver sempre nas mesmas circunstâncias limitadas. Quando alguém declara no domingo que sua situação não tem jeito, está limitando o poder infinito de Deus. Quando alguém diz que perdeu a esperança, está desprezando o sacrifício de Cristo. Quando alguém afirma que Deus não se importa com sua vida, está negando o amor incondicional do Pai Celestial. Frei Damião sempre ensinava que a fé é como um músculo que precisa ser exercitado. E o domingo é o dia ideal para esse exercício. É o dia em que devemos declarar nossa confiança em Deus, nossa esperança no futuro, nossa certeza de que Ele tem planos bons para a nossa vida. Mas quando passamos o domingo declarando desânimo, estamos atrofiando nosso músculo da fé, estamos enfraquecendo nossa capacidade de crer nos milagres. Existe uma mulher que Frei Damião acompanhou durante vários anos. Ela tinha um filho com deficiência e vivia declarando no domingo que a situação era impossível, que Deus havia se esquecido dela, que não havia esperança de melhora. Durante anos a situação permaneceu igual. Um dia, Frei Damião lhe disse: "Minha filha, experimente passar um domingo declarando que Deus está cuidando do seu filho, que há esperança de melhora, que milagres são possíveis." A mulher resistiu no início, mas acabou concordando. No primeiro domingo foi difícil pronunciar palavras de fé sem sentir, mas ela fez o esforço. No segundo domingo já estava mais natural. No terceiro domingo, ela realmente acreditava no que dizia. Em poucos meses, tratamentos novos apareceram, médicos e especialistas se interessaram pelo caso. A situação começou a melhorar de forma inexplicável. Ela havia descoberto que suas palavras de desânimo dominical estavam impedindo que os milagres acontecessem. Mas como transformar o domingo em um dia de bênçãos ao invés de bloqueios? Frei Damião deixou ensinamentos práticos que podem revolucionar a vida de qualquer pessoa. Primeiro, é preciso vigiar as palavras desde o momento em que se acorda no domingo. A primeira palavra do dia determina o tom de todo o dia. Em vez de reclamar, agradecer. Em vez de se lamentar, louvar. Em vez de duvidar, declarar fé. O segundo passo é transformar as conversas dominicais em momentos de edificação. Em vez de falar mal das pessoas, falar bem. Em vez de criticar e julgar, abençoar e orar. Em vez de espalhar negatividade, espalhar esperança. Cada conversa dominical deveria ser como uma oração coletiva que eleva todos os participantes. O terceiro passo é fazer do domingo um dia de decretos proféticos sobre a própria vida e a vida dos outros. Declarar que a semana será abençoada, que as oportunidades aparecerão, que os milagres acontecerão, que Deus cumprirá suas promessas. Essas declarações de fé pronunciadas no domingo têm um poder especial para se manifestar durante a semana. Frei Damião costumava ensinar uma oração específica para ser feita no domingo pela manhã. Senhor, consagro este domingo a Ti. Que cada palavra que eu pronunciar seja uma bênção. Que cada pensamento seja de gratidão. Que cada ação seja de amor. Que minha boca seja instrumento de Tua paz, minha voz seja canal de Tua esperança, minhas palavras sejam sementes de milagres. Afasta de mim toda reclamação, todo julgamento, todo desânimo. Enche-me de Teu Espírito, para que eu seja fonte de bênçãos para todos ao meu redor. Que este domingo abra as portas do céu sobre minha vida e sobre a vida de todos que eu encontrar. Amém. O domingo é um presente de Deus para a humanidade. É o dia em que Ele nos convida a descansar em seus braços, a celebrar sua bondade, a renovar nossa fé, a receber suas bênçãos.
Mas esse presente pode ser desperdiçado se não soubermos valorizar sua santidade através das palavras que pronunciamos. Cada domingo é uma nova oportunidade de começar uma vida abençoada, uma nova chance de experimentar o poder transformador de Deus, um novo convite para viver na plenitude de sua graça. Que cada pessoa que conhecer este ensinamento possa transformar seus domingos em portais de bênçãos, seus lábios em fontes de vida, suas palavras em instrumentos de milagres. Que o domingo deixe de ser um dia comum e se torne o dia mais poderoso da semana, o dia em que o céu se abre e as bênçãos descem como chuva sobre aqueles que sabem honrar a santidade deste dia através de palavras de fé, gratidão e esperança.